Meus irmãos, tudo bem? Boa noite a todos. Nós vamos fazer então a gravação daquele estudo que eu prometi fazer durante essa semana, da continuação dos textos de Mateus 24, do verso 36 a 42, e de 1 Pedro 3, 18 a 20, explicar esses dois textos. Primeiramente eu vou ler os dois textos, para contextualizar os irmãos, e logo em seguida a gente vai entrar para poder explicá-los, tá ok? Então vamos começar com Mateus 24, nós vamos ler aqui a partir do verso 32 até o 42, tá? Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Vamos ler agora então o texto, também em 1 Pedro 3, do verso 18 ao verso 20. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Bom, vamos voltar aqui então, primeiramente, a Mateus. Eu li os dois textos aqui para poder apresentar para os irmãos. E o texto de Mateus, nós vamos ter que notar algumas coisas. Eu estou com a minha Bíblia de estudo aqui, da Andrews, essa Bíblia que eu estou utilizando aqui hoje, tá? E nessa Bíblia de estudo ela tem uma nota de rodapé muito interessante, que vai trazer muita reflexão ao texto. Então eu quero que os irmãos prestem atenção no que diz aqui nessa nota de rodapé, que diz aqui referente a Mateus de 24 a 40 até Mateus 24, 44, tá bom? Diz assim: alguns veem aqui uma referência ao arrebatamento secreto. No entanto, a ida de pessoas salvas ao céu antes da segunda vida contradiz 1 Tessalonicenses 4, de 16 e 17, e Hebreus 11, 39 e 40. Passagens que ensinam que os salvos chegarão juntos ali. Vou fazer uma pequena pausa para ler primeiro Hebreus 11, 39 e 40 para colocar para vocês. 39 diz: ora, todos estes que tiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, da volta de Jesus, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. E em 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17 diz assim: porque o próprio Senhor descerá do céu com voz forte, com o chamado de um dos anjos principais e com o chofar de Deus,
os que morreram unidos ao Messias serão os primeiros a se levantar. Então nós que ainda estivermos vivos, seremos levados nas nuvens para encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Ou seja, nesse texto aqui está falando exatamente o que a nota de rodapé está dizendo, né? Que não pode ser um arrebatamento secreto, porque a Bíblia assim não apresenta em nenhum momento. E o texto aqui a gente vai entender que não está falando de arrebatamento nada secreto, né? Continuando. A ressurreição dos mortos fiéis por ocasião da segunda vinda será sucedida pela reunião de todos os salvos para um encontro com o Senhor nos ares, de forma nada secreta. A frase simplesmente significa que nem todos estarão prontos quando Cristo regressar. Referente à palavra, portanto, vigiai, do verso 42, ele diz assim: este é o ponto central de todo o discurso de Mateus capítulo 24 e capítulo 25. Ninguém sabe exatamente quando Jesus voltará, nem mesmo os anjos, que diz ali no verso 36 que a gente leu. Somos instruídos a reconhecer quando está perto, dos versos 32 e 33 que a gente leu. Mas, em certo sentido, sua vinda será inesperada como a de um ladrão à noite. Do verso 44, então aqui finalizando, Cristo ensina como estar pronto. Bom, eu vou fazer um complemento da nota de rodapé. Lembra que a gente fez o estudo de Noé, né? Então, quando as pessoas elas foram salvas, elas permaneceram dentro da arca. Não é isso mesmo que aconteceu lá na história de Noé que a gente estudou? Então, como elas foram salvas, elas permaneceram ali. E aquelas que foram levadas foram aquelas que estavam fora da arca e perderam a sua salvação porque não aceitaram a palavra. Lembra que a tradução da palavra arca significa caixa, né? Palavra escrita. Então, a palavra escrita ou a arca foi a que salvou Noé, porque ele era um homem justo, ele tinha a palavra dentro dele, a lei de Deus já estava dentro dele e ele praticava conforme aquilo que ele conhecia da época, logicamente, porque não existia lei escrita, mas tinha a lei oral deixada por Deus para Noé, então ele vivia, por isso que ele era considerado justo. Se você não viu o vídeo anterior, eu peço que você assista para você compreender melhor isso, tá? E aqui a gente pode ver que quando diz aqui, ó, deixa eu achar aqui, o verso 40 e 41 e o verso 40 e 41 diz assim, ó, então 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. O que está dizendo aqui? Aquela que vai ser deixada é a pessoa que vai ser salva. E aquela que vai ser tomada, essa é que será morta. Ela perderá a sua salvação. Da mesma forma como foi Noé. Porque o verso 38 diz, portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quem foram os levados? Aqueles que não foram salvos. Se você acredita numa tese de arrebatamento secreto, então entenda que se você for levado, você não vai ser salvo, você vai ser levado à perdição, vai ser perdido. Tá bom? Se você crê nessa doutrina, o texto não ensina isso. Tá? É aqueles que permanecerem na arca, permanecerem na palavra, ou como diz lá em 1 João, que nós vimos também, a palavra é Jesus, permanecer em Jesus, permanecer na palavra, este será salvo. Tá bom? Então vamos agora para 1 Pedro 3, 18 a 20. Também aqui tem uma nota de rodapé um pouco maior, mas também que explica muito legal, muito bom mesmo. E eu vou ler para vocês aqui, tá bom? O contraste entre a carne e o espírito não se refere a aspectos materiais e imateriais da pessoa de Jesus. Exemplo, corpo versus alma. Cristo ressuscitou em corpo, como diz Lucas 24, de 36 a 43. O contraste denota, em outras passagens das Escrituras, 2 modos de vida.
Primeiro, a existência mortal física governada pelo pecado em oposição à existência espiritual com o poder e o controle do Espírito Santo. Isso nós podemos ler em 1 Pedro 4, verso 2, Romanos 8, de 1 a 15, Gálatas 5, de 16 a 25, 1 Timóteo 3, 16. Né? A existência espiritual não é separada do corpo. Jesus morreu no modo terreno físico da existência humana e ressuscitou com o corpo transformado que os salvos terão. Cristo falou pelo Espírito mediante Noé, proclamando a mensagem da salvação. Esta passagem não pode ser usada para ensinar que entre a crucifixão e a ressurreição Cristo pregou as almas imortais do povo dos dias de Noé. Além de a Bíblia não apoiar o conceito de uma alma imortal, a segunda epístola de Pedro exclui a possibilidade de as pessoas no tempo de Noé terem recebido uma segunda chance e ainda poderem ser salvas. O apóstolo nos garante que Deus entregou os ímpios da época de Noé para ser punidos no dia do juízo, assim como os anjos que pecaram e os habitantes de Sodoma e Gomorra. Isso está lá escrito em 2 Pedro 2, do verso 4 ao 9, referente também a esses espíritos em prisão, né? As palavras usadas para designar o espírito costumam se referir a seres humanos. Um exemplo disso, que pode ser dado a palavra espírito significar seres humanos, o exemplo está lá em 1 Coríntios 14, 32, Hebreus 12, 23, 1 João 4, 1. Tá? Os espíritos, no caso, as pessoas dos dias de Noé, foram encerrados na prisão do pecado. Segundo a Bíblia, somente 8 pessoas foram salvas. 1 Pedro 3, 20. Outra coisa que a nota de rodapé não dá é porque se Jesus tivesse ido pregar lá no Sheol, lá no inferno, como é colocado, teria dado uma segunda chance de salvação. E a Bíblia ela não dá uma segunda chance de salvação. A Bíblia ela nos dá uma única chance de salvação, que é o dia de hoje. Hoje nós podemos ser salvos. Quando nós morrermos, se Jesus não voltar antes, logicamente, se nós morrermos, nós temos que garantir que nós vamos ser salvos aqui. É nesse momento que nós podemos ser salvos, e não num dia posterior. E no caso aqui, as pessoas acreditam que Jesus foi lá, pregou aos mortos, que Jesus falou talvez até lá com Salomão, e Salomão voltou e se converteu e aceitou Jesus. Enfim, algumas coisas nesse sentido as pessoas acabam acreditando. Eu, quando era de outra denominação, também acreditava nisso porque explicavam isso para nós. Então, quando a gente para estudar a Bíblia e o que ela diz de fato, a gente pode compreender que esses textos eles são mal interpretados. Né? Até porque eu tenho uma outra versão aqui que fala em 1 Pedro 3, deixa eu achar aqui para ti, 1 Pedro 3, olha o que diz nessa outra versão, que é uma versão mais literal da palavra de Deus, tá? Que é essa Bíblia aqui, ó, Bíblia Judaica Completa, muito boa essa Bíblia. Eu tenho aqui também para mostrar para vocês o comentário judaico do Novo Testamento, é ótimo também, tá? E aqui em 1 Pedro 3, 18 ao 20, diz assim, ó, porque o próprio Messias morreu pelos pecados, de uma vez por todas, o justo por pessoas injustas, para poder levá-los até Deus. Ele foi morto na carne, mas trazido à vida pelo Espírito. Já notou uma diferença grande do outro texto, né? E nessa forma ele foi e fez uma proclamação aos espíritos aprisionados. Aos que foram desobedientes havia muitos nos dias de Noé, quando Deus esperou pacientemente enquanto a arca era construída, na qual poucas pessoas, especificamente 8, foram libertadas por meio da água. Então aqui nós podemos ver, meus irmãos, que apenas 8 pessoas daquela época que foram salvas. A Bíblia ia falar que mais pessoas foram salvas se Jesus tivesse ido pregar
E a gente sabe que foram 8, por quê? Porque foi Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos filhos, completando as 8 pessoas que foram salvas. Portanto, se Jesus tivesse ido no mundo dos mortos, como as pessoas acreditam, com certeza a Bíblia ia dizer, não, Jesus foi lá, então ele pregou, e além daquelas 8 pessoas que foram salvas, X pessoas foram salvas, ou mais pessoas foram salvas, ou algumas outras pessoas foram salvas. E não é isso que a Bíblia diz. Ela diz que apenas 8 pessoas foram salvas daquela época. Por quê? Porque quem pregava naquele momento foi Noé. Tá bom? Então esses eram os 2 textos que eu queria trazer aqui para você. Eu não quero que o vídeo fique tão longo como já ficou. Agradeço por você estar estudando comigo. E eu quero deixar o convite para você estudar. Neste sábado nós vamos aprender mais um estudo, mais uma porção da Parashá, que vai falar sobre Abraão. E nós vamos ver algumas leis que está lá no livro de Levítico, que estão ali também no texto de Gênesis a partir do capítulo 12. Bons estudos e até lá. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.